Diga assim: quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Diga: eu quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Diga: eu não vou me importar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração? Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém. Mais uma vez. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência me tornar. Diga: eu não vou me importar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Diga: um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, um adorador. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque temos essa oportunidade de mais uma vez compartilhar com os nossos irmãos a bendita palavra do Senhor. E nesta manhã nós vamos dar prosseguimento aos estudos no livro de Jó. Domingo passado nós tivemos uma lição belíssima, onde nós aprendemos sobre a confiança, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que não agrada a todas as pessoas. Nós vamos falar sobre o sofrimento. Quem não gosta de falar ou de ouvir sobre o sofrimento, né? E aí nós vamos aprender sobre isso, né? Vamos iniciar com uma oração. E eu convido os irmãos que acompanhem comigo. Ó Pai, obrigado porque o Senhor nos deu essa oportunidade de estudar a Tua Palavra, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor, neste momento, esteja nos conduzindo,
cada palavra para alcançar os corações dos nossos irmãos, como uma semente que é plantada e venha germinar em cada coração, se tornando uma árvore e produzindo frutos dignos de arrependimento. Nós te pedimos de já agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Coloque na tela, meu irmão, o tema de hoje, para que os irmãos acompanhem. Vamos tratar sobre o sofrimento. E aí os irmãos coloquem sua Bíblia aberta e vamos estudar o livro de Jó nos capítulos de 3 até o 14, né? Lições maravilhosas que nós aprendemos. E hoje nós queremos alcançar 2 objetivos. Primeiro, compreender que o sofrimento faz parte da vida cristã. Nós temos que ter essa compreensão bem clara em nossa mente. E com essa compreensão, resta-nos fazer descrever os pontos de vista dos amigos de Jó em relação ao sofrimento que ele estava passando. Amém? Muito bem. Esse é o nosso objetivo. Nós temos que compreender que o sofrimento ele vai alcançar a todas as pessoas. E com essa compreensão, nós precisamos estar preparados para isso. O texto básico que nós escolhemos para hoje está lá no livro de Jó, no capítulo 9 e versículo 2. E eu resumi esse versículo nesta frase, que eu quero que os irmãos leiam comigo, em alta voz. Todos podem acompanhar aí no slide, né? Bem sei que isto é verdade, mas como pode o homem mortal ser justo diante de Deus? Como pode o homem ser justo diante de Deus? Ó Pai, fale aos nossos corações nesta manhã. Muito bem. Meus irmãos, Deus, por meio da Bíblia, nunca prometeu uma vida livre de problemas. Se nós acompanharmos lá em Salmo, capítulo 34, versículo 19, está escrito: o justo passa por muitas adversidades. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas elas. Glória a Deus. Isso significa dizer que nós experimentamos o sofrimento como consequência da queda de Adão e de Eva. Nós tratamos isso na aula passada e aqui nós estamos complementando. Quando o pecado entrou no mundo, entrou também a dor, a tristeza, o conflito e a morte. Se os irmãos quiserem conferir isso, basta lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 17, Deus declara: maldita é a terra por tua causa. Ele falou isso com o homem, né? Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da tua vida. O homem tinha tudo, desfrutava de um jardim maravilhoso, desfrutava de provisão, da companhia de Deus, de uma mulher maravilhosa. Mas quando Adão e Eva permitiram que o pecado entrasse na terra, também permitiu a dor e a tristeza, o conflito, a morte, o sofrimento.
Então, meus irmãos, lidar com o sofrimento passa a ser uma constante na vida do ser humano. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 8, versículo 20, toda a criação geme sobre os efeitos do pecado e aguarda ansiosamente por um novo céu e por uma nova terra. Então, a Bíblia já nos orienta tudo, já nos ensina. E ela não nos prometeu uma vida livre de problemas. Enquanto estivermos nessa vida, nós passaremos por momentos difíceis. Por isso, esteja preparado, né? Jesus nos deu a dica: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. E por isso, meus irmãos, o sofrimento, de uma forma ou de outra, passa a ser inevitável para quem deseja ter uma vida piedosa com Cristo. E então, irmãos, então eu vou deixar tudo de mão largado, né? Não, senhor. Não, de jeito e maneira. A lealdade a Jesus, a sua vontade, aos padrões justos da vida envolve uma tentativa obscura do mundo em tentar desfigurar a nossa fé, de comprar a nossa identidade e negociar a nossa fidelidade. A promessa de Deus para a nossa vida é que sejamos fiéis até a morte, para poder alcançarmos a coroa da vida. Ou lição maravilhosa. Isso aí está em Apocalipse, no capítulo 2 e versículo 10. Então a Bíblia nos ensina sobre tudo, inclusive sobre o sofrimento. Eu quero lembrar aqui um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus Cristo foi quando ele, naquela noite, né, terrível, onde ele já sabia que iria passar pelos momentos mais difíceis da sua vida, e ele clamando ao Pai disse: ó Senhor, Pai, ô Paizinho, se for possível, passa de mim este cálice, isto é, se for possível, que eu cumpra a minha missão sem passar por esse sofrimento. O sofrimento é um desafio que nós temos que vencer, meus irmãos. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, nos ajuda a entender que uma vez firmados em Cristo, a adversidade não nos afasta dele. Pelo contrário, coopera para que nós nos aproximemos mais dele, mais de Jesus Cristo. A promessa de Deus para uma vida, para a nossa vida, é que sejamos fiéis até a morte. E aí essa perseverança, essa fé, nos dará a coroa da vida. Amém? Falar sobre dor, a Bíblia fala muito sobre dor, sobre fraqueza, né? Eu já falei aqui e eu vou reforçar. Jesus disse lá em João capítulo 16 e no versículo 33: neste mundo vocês terão sofrimento, aflições, contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Paulo também conta a sua experiência sobre provações, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Paulo diz que para impedir que ele se gloriasse, se ele exaltasse, foi dado a ele um espinho na carne. Ninguém sabe que espinho é esse, né? Isso é oculto para nós. Paulo diz que o mensageiro de Satanás trazia esse espinho para me atormentar. E ele, Paulo, rogou ao Senhor por 3 vezes que tirasse esse espinho. Mas a resposta do Senhor foi dura
ao nosso entendimento. Paulo, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, Paulo diz, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, isto é, nas minhas aflições, nos meus sofrimentos, para que o poder de Cristo se repouse em mim, para que o amor de Cristo esteja comigo. Por isso eu fico feliz nas minhas fraquezas e nas minhas tristezas, nas minhas necessidades, nas minhas perseguições, nas minhas angústias. Porque quando sou fraco é que sou forte. Realmente, falar sobre sofrimento não é bom, mas isso nos traz um crescimento, um fortalecimento muito importante. A Bíblia também fala lá em Tiago, no capítulo 1, e versículos 2 ao 4, Tiago nos dá uma exortação assim, meus irmãos, olha, vocês devem ter alegria pelo fato de passarem por provações, por situações difíceis, porque a provação da sua fé produz perseverança, e a perseverança tem uma ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, para que não lhes falte coisa alguma. Aquela música do Lázaro, né? Eu vou passar pela prova dando glória a Deus, né? Estão lembrados? Muito bem. Então vamos prosseguir a nossa jornada de hoje. Amém? Eu quero começar a lição de hoje, né? Até agora não começou a lição, é só comentando a Bíblia, né? Os irmãos vão ler com calma, com paciência, o livro de Jó, a partir do versículo do capítulo 1 até o capítulo 14. Nós começamos essa jornada na semana passada e hoje vamos concluir, né? A lamentação de Jó diante do ocorrido. O que foi que ocorreu? Se os irmãos for lá em Jó no capítulo 1, onde Satanás desafia Deus, dizendo que Jó só era assim, homem reto, íntegro, que se desviava do mal, que temia o Senhor, porque Jó tinha muitos bens, uma saúde muito boa, uma família perfeita, um homem abençoado, que tinha tudo de bom e do melhor. Ora, mas rapaz, assim até eu era reto diante do Senhor. Satanás desafia Deus, né? Pô, muito bem. Deus permitiu. Deus está no controle. Deus diz assim: estende a tua mão, fere tudo o que tem, mas poupe a sua vida. É importante, meus irmãos, destacar que há tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes, capítulo 3, diz isso. Em tudo debaixo do sol há tempo. Tempo para ter as coisas e tempo para não tê-las mais. E aí, nós estamos aqui num discurso de que não busca o significado do sofrimento nem na meritocracia do que está acontecendo, nem tampouco na sua origem. Jó não se culpa pelo que está acontecendo e nem a Deus. Nós vamos ver isso durante o texto que os irmãos vão ler com bastante cuidado. Aqui nós temos um homem exprimindo
sua aflição, sem procurar motivos, sem procurar culpados. Jó está verbalizando a sua dor. Trata-se de um exercício que ajuda a identificar o nível do seu sofrimento e aliar seu posicionamento. Não há dúvidas que as expressões aqui nos textos, do capítulo 2, do capítulo 3, são expressões de dor. Porém, mesmo diante de tanta diversidade, Jó não blasfemou contra Deus, né? No capítulo 3, no versículo 1 diz: Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o dia do seu sofrimento. Ele não fez como muitos de nós faríamos. Oh, meu Deus, para que isso, para que aquilo? As suas lamentações são expressões de quem está penando e não de quem está revoltado contra o Senhor. Vocês estão entendendo? Muitas vezes nós consideramos um erro levar nossos sentimentos ao Senhor, mesmo aqueles que não são bons. Nós devemos, meus irmãos, levar tudo a Deus em oração. Jesus nos ensinou isso. Nós precisamos aprender como Jó, a haver sinceridade ao orar ao Senhor. Enquanto ele orava, rogava misericórdia ao Senhor, contava tudo o que ele estava sentindo. Acompanhe isso no capítulo 3, né? Ele fala sobre isso. Há uma preferência em lamentar com Deus do que se entregar aos homens, né? Irmãos, não estão entendendo? Há momentos em que nós cristãos, alguns de nós, né, ficamos nervosos ao ver alguém sofrendo, ficam preocupados, achando que nosso amigo está perdendo a fé, quando na verdade não está acontecendo nada disso. Às vezes nós queremos tomar as dores dos nossos irmãos, mas nós precisamos aprender o que nós vimos na aula passada, a confiar no Senhor. E também nesse livro de Jó, a partir do capítulo 4, nós vamos poder acompanhar a Bíblia. Amigos de Jó, 3 amigos dele, né? Quando souberam do seu sofrimento, da sua situação, foram lá visitar. Mostra que Jó tinha amigos na hora da angústia. Aqui a Bíblia cita o nome de 3, né? Elifaz, Bildade e Zofar. Eles decidiram fazer uma visita e, ao chegarem na casa do seu amigo, choraram, prantearam juntamente com ele, buscando consolá-lo diante de tantas perdas e sofrimento. Quem ainda não leu a Bíblia, lá em Jó, no capítulo 1 e 2, Jó era o homem mais rico do Oriente, tinha gados, tinha bodes, carneiros, camelos, 3 filhos e 2 filhas. Cada um dos seus filhos eram prósperos, tinham suas casas, suas famílias. E num dia, Jó perdeu tudo. Roubaram seus pertences. Seus filhos morreram. A casa dos seus filhos foram destruídas.
sobrou somente Jó. E se isso não bastasse, Jó perdeu a saúde, tornou-se um homem totalmente doente e debilitado. Eles perceberam que a dor de Jó era muito grande e que seu estado de saúde era muito debilitado e complicado, né? Diante dessa situação, não resta outra alternativa do que chorar e prantear. E realmente a situação era complicada. Uma linguagem de dor. Estes homens realmente eram amigos, verdadeiros amigos, mas eles não entendiam o que estava acontecendo na vida do seu amigo. Aliás, nem Jó estava sabendo, porque essa aí era uma discussão a nível espiritual, não era uma situação deste mundo, né? A briga estava a discussão estava entre Deus e o diabo e Jó no meio da história. Então, diante dessa tragédia, eles começaram a desenvolver uma tese do que poderia ter levado o seu amigo Jó àquela situação tão dolorosa. Aí começaram a fazer especulações. As piores acusações e críticas desumanas saíram desses homens, amigos de Jó. Na tentativa de buscar uma solução, de tentar consolar, terminaram piorando a situação de Jó, insistindo que ele deveria buscar o Senhor para livrar-se do castigo que porventura ele teria feito, que o fazia sofrer, ou que ele oferecesse ofertas como indulgências, como troca de favor a Deus, ou ainda se arrepender pelos pecados que ele havia cometido. Aqueles que vieram para ser consoladores e ajudadores, para tirar seu amigo do fundo do poço, para refrigerar sua alma, agora estava levando-o para uma situação pior ainda, golpeando com críticas, com acusações que, ao invés de consolar, amarguraram sua vida. E aí nós tiramos aqui uma lição que eu quero passar para os irmãos hoje. A lição é: às vezes é melhor ficar calado ao lado de quem está vivendo uma dor intensa. Melhor é um gesto de abraçar e tentar sentir aquela dor daquele momento, porque muitas vezes as palavras, ao invés de ajudar, fazem aumentar a dor e o sofrimento. Estão entendendo? A Bíblia nos ensina isso. É melhor calar. Estejam prontos para ouvir. Para nós dizermos alguma coisa, nós temos que ter conhecimento, nós temos que ter sabedoria. E às vezes nós não temos a palavra certa. Então é melhor, algumas vezes, ficar calado. Outra lição que eu quero deixar com os irmãos é: precisamos sempre dizer a verdade. Entretanto, todavia, contudo, é importante buscar a orientação ao Senhor antes de fazer certas afirmações. Todo cuidado é pouco, é muito pouco quando falamos em nome do Senhor. Portanto, devemos vigiar as nossas palavras e nos permitir ser usados por Deus, pelo Espírito Santo, para quando formos falar alguma coisa para nossos irmãos que estão com alguma dificuldade.
Lembre-se que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Amém? Que lições maravilhosas nós aprendemos aqui, né? Glória a Deus. Deus, Ele sempre nos ajuda nas fraquezas. Eu quero aqui destacar o versículo 23, Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e da morte, não temerei perigo algum, porque o Senhor está comigo. Amém? Quando o coração está bem disposto, é o remédio mais eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Provérbios capítulo 17, versículo 22. Precisamos estar vigilantes sobre nossas palavras. Todos nós temos alguns amigos mais chegados que o irmão, como diz o cântico, né? Devemos estar atentos ao que os irmãos estão passando sofrimento. Devemos visitá-los, sim. Devemos consolá-los, sim. Mas devemos estar vigilantes às nossas palavras. Amém? Temos mais importantes, né? Todo cuidado é pouco quando falamos usando o nome do Senhor. Muito bem. Entregando as angústias para Deus. Foi o que Jó fez, né? Jó fez. No versículo 3, no capítulo 3, nós temos aqui em forma de poema, né? Jó se entrega a Deus. Eu gostei dessa frase que eu pesquisei, né? A melhor régua para medir o sofrimento está nas mãos de Deus, né? Nós temos a tendência de estar medindo os outros, né? Medindo o sofrimento dos outros, né? Eu me recordo quando uma vez Jesus foi curar o cego de nascença, e aí os mestres da lei, né, perguntaram a Jesus: mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele para que nascesse cego? A nossa régua, né? As nossas medidas são falhas, são precárias. A melhor régua, a melhor medida está na mão de Deus. Lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, versículo que eu admiro bastante, né? E aqui destaquei, Jeremias fala assim, no capítulo 29, versículo 11. Deus, na palavra de Jeremias, pela boca de Jeremias fala: porque eu, o Senhor, conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar dano, planos para dar para vocês esperança para um futuro melhor. E aí nós não compreendemos como é que Jó, nessa situação de dor, vai passar por uma situação melhor. Na nossa cabecinha, né? Nós não entendemos isso. É por isso que a régua, né, que nós devemos medir as coisas, é a régua do Senhor e não a nossa. Chorar, lamentar, como os amigos de Jó, não fizeram os problemas e sofrimentos diminuírem. Pelo contrário, aquelas palavras dos amigos dele, de forma inoportuna, foi deixar ele mais amargurado. E logo após aqueles discursos dos seus amigos, Jó começou a questionar a Deus, o único que poderia saciar seu desejo de respostas.
Se aqui eu fiz um estudo e contei. Jó levanta a sua voz 16 vezes para questionar por quê. E realizou 34 queixas contra Deus. Porém, não é porque Deus não tenha as respostas para tudo que nós podemos questioná-lo de qualquer forma. Não. Diferentemente do que Jó imaginou que poderia acontecer, Deus não estava obrigado a dizer algo ou a fazer algo, como algumas igrejas hoje orientam, ensinam, né? Eu às vezes ouço rádio e alguns irmãos dando testemunho de assim: eu não me conformo com essa situação, eu vou determinar isso. Oh, misericórdia! Preciso aprender lendo a história de Jó. Vamos aqui colocar-se na situação de Jesus. Jesus saberia o que ele não passou ainda pelo sofrimento, mas sabia o que é que iria passar, né? Jesus. Já pensou, meus irmãos, se Jesus disse assim: eu determino, não vou aceitar essa situação, o que seria de nós hoje? Jó estava aprendendo que não é possível obrigar a Deus a fazer nada. Até mesmo para livrar-se dos sofrimentos é preciso estar atento ao tempo e ao propósito do Senhor. Quando o silêncio é rompido entre Deus e Jó, as respostas do Altíssimo encolhem a prepotência do homem. Ao humilhado, ao coração contrito, Deus admira, Deus aplaude. Meus irmãos, nós precisamos crer que Deus dá, que Deus tem a sabedoria, que Deus é poderoso para fazer da forma que Ele acha que é melhor, da maneira que é possível, para que Ele nos conduza a um relacionamento menos apegado às coisas deste mundo e mais conectados a Ele mesmo, né? Se os irmãos se recordam da passagem quando o Senhor manda Isaías na casa do oleiro, né? Oleiro é aquele artesão que pega o barro, né? Molda e faz o jarro, né? E Deus disse: Isaías, vai lá e desce na casa do oleiro e repara o que ele está fazendo. Isaías foi lá, né? E acompanhou aquela arrumação, né? O oleiro pegava o barro, né? Moldava, amassava, tal. Aí construía o vaso. Se por acaso o oleiro percebesse algum defeitozinho, alguma coisa, desmanchava o barro tudo, misturava de novo e construía um vaso melhor, mais bonito, sem defeito. Não é isso? E aí o Senhor perguntou a Isaías: por acaso eu não posso fazer com Israel, com vocês, o que o oleiro fez com esse barro? Eu posso quebrar e posso construir novamente. Amém, meus irmãos? Na verdade, Jó falou: reconheço que é assim. Mas como um homem justo pode ser, ou como um homem pode ser justo diante de Deus? A concepção e o nascimento são bênçãos de Deus. A criação divina é o milagre da vida. Agora vamos dar foco. Vamos alcançar
o nível de intimidade mais profunda. Nessa declaração que eu acabei de... Vocês podem acompanhar aqui, né? Ó. Na verdade, que é o texto básico de hoje, Jó faz uma declaração do seu sentimento de impotência. Como um homem que é pecador pode ser justo diante de Deus? Olha, Deus nos considerou tão importantes. A Bíblia diz que Deus nos colocou como coroa da criação. Se os irmãos observarem e estudar a Bíblia com mais profundidade, lá na criação, no primeiro dia, no segundo dia, todos os dias, quando acabava o dia da sua criação, Deus reparava o que foi feito e diz: eis que é bom, eis que é bom. E no sexto dia, quando Deus criou o ser humano, e ele diz: eis que é muito bom. Deus colocou um pouquinho abaixo dos anjos, e de honra e de glória nos coroou. Mas Deus exige de nós a humildade. Quem de nós pode entrar em disputa judicial com Deus? Quem pode se atrever a ser juiz em causa própria, sendo que do outro lado do plenário está o justo, o Todo-Poderoso? Quem de nós é capaz de desafiar o Senhor, ordenar e dizer: eu determino? Meus irmãos, Jó estava reconhecendo que não poderia ser tão justo quanto pensava ser diante de Deus. Jó compreendeu que sua natureza era inclinada para o seu ego. Nós, desde criança somos assim. Nós somos inclinados ao nosso pecado. E que não é livre da culpa, nós não somos livres da culpa do pecado diante de Deus. Nós não temos como escapar das mãos do Senhor. Isaías, no capítulo 43, e no versículo 13, diz assim: desde os dias mais antigos, eu sou, diz o Senhor. Não há ninguém que possa se livrar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? O que eu fizer, quem pode desfazer? Meus irmãos, se nós estamos vivos hoje, se nós somos criação divina, um milagre da vida recaiu sobre nós, nós devemos dar glória a Deus, graças a Deus. Amém? Todos nós temos a natureza pecaminosa, pecadora, e nós estamos afastados da glória por causa do pecado. Lá em Romanos 3, 23 nos diz isso. Deus conhece nossos pecados no mais íntimo e secreto do nosso coração. Não adianta nós termos essa casca de homens justos, íntegros, homens bons. A Bíblia diz, Jesus disse: não há um justo, nenhum sequer, nenhum. Ele conhece todas as nossas iniquidades. Ele sabe o que nós merecemos, cada um de nós. Lá em Jó, no capítulo 11, a partir do versículo 5: se Deus falasse com você, e contra você abrisse os seus lábios, e revelasse os segredos da sua sabedoria. Pois a verdadeira sabedoria de Deus é complexa. Fique sabendo vocês que Deus esqueceu de muitos de nossos pecados. Porque se fosse justo, se Deus não fosse misericordioso, nós seríamos exterminados, consumidos.
Os irmãos estão entendendo? Essa exortação nos leva a refletir sobre o arrependimento, não só daquilo que fazemos, como também devemos nos arrepender do que pensamos e do que queremos. O apóstolo Paulo nos orienta sobre isso, quando nos chama de miseráveis. Ele diz: miserável o homem que sou neste corpo mortal. Se vamos abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 7, nos versículos do 18 ao 24, eu vou ler aqui com os irmãos aqui, ó. Paulo diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem o que desejo, o que eu faço é o mal que eu não quero fazer, e este eu continuo fazendo continuamente. Eu sou miserável. Quando eu quero fazer o bem, o mal eu já tenho feito. Eu sou miserável. Ô miserável homem que eu sou. Quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Meus irmãos, quando nós temos essa compreensão, aí nós compreendemos o sofrimento. O nosso coração deve estar alinhado ao Senhor, reconhecendo que nós não somos bons como pensamos que somos. Eu quero ser, né? Eu sou o melhor. Quem é o melhor do coral? Sou eu. Quem canta melhor? Sou eu. Não. O melhor homem, longe de Cristo, é o pior sob a ótica da cruz. E o pior homem, ao lado de Cristo, é digno de ser convidado para entrar no céu. Lucas, no capítulo 23, 43, o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus Cristo, quando se humilhou, disse: ó Pai, ó Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse Jesus. Que nós sejamos exemplos no caminhar, tardios no tropeçar e sinceros em reconhecer que sem Cristo não temos a menor chance de nos apresentar diante de Deus. Nós somos miseráveis, pecadores, mas mesmo assim Deus nos ama tanto, e seu amor é tão grande, de nos amar tanto, que permitiu que o seu filho morresse em nosso lugar, para que nós não venhamos a sofrer o sofrimento que era nosso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós devemos estar atentos para que, mesmo no sofrimento, o Senhor sempre estará ao nosso lado, concedendo a sua bênção. Eu quero ouvir aí um glória a Deus. Não ouvi, bora que eu quero ouvir daqui. Glória a Deus. Amém, Jesus. Então, meus irmãos, eu não estou aqui pregando teologia da dor, não, tá? A dor, ela pode mudar o nosso vocabulário de fé, né? Jó não recebe respostas, mas obtém uma visão renovada do Senhor, e isso é suficiente. Com a fé intacta, Jó experimenta mais uma vez a bênção de Deus. Jó recuperou tudo de volta, porque ele foi fiel, porque ele foi humilde, porque ele foi obediente. Amém? E colocando em pratos limpos, né? Porque a lição só interessa se nós tivermos como colocar em prática, né?
Vamos colocar foco na prática. Muito bem. Vou dar aqui algumas verdades. A fidelidade a Deus não é garantia de que não passaremos por aflições, dores ou sofrimento nesta vida. Novamente, repito aquela frase de Jesus lá em João capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês terão aflição, mas tenham ânimo, bom ânimo. O cristão tem que andar de cabeça erguida, bom ânimo, prosseguir com fé. Jesus nos ensinou que o sofrimento poderá nos alcançar. A fidelidade é um ato de amor para com Deus por tudo que Ele fez por nós. Por isso, precisamos ter ânimo para prosseguir na fé. E assim como Ele venceu as dores deste mundo, nós também poderemos suportá-las, né? Nós não somos melhor que Jesus, né? Ou somos? Não, nós não somos não. Diante do sofrimento, devemos não devemos ficar ansiosos sobre como seremos justificados. A maior justificação já foi feita por Deus, conforme Romanos capítulo 8, 33. Nós fomos justificados pela fé em Cristo. O nosso testemunho diante dos homens está sendo zelado pelo Senhor. O justo não ficará desamparado, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e já sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem seus filhos a mendigar o pão. Salmo capítulo 27 e versículo 34. Precisamos nos lembrar, meus irmãos, de que não há dor maior do que possamos suportar. Lá em Coríntios capítulo 10, 13, diz assim, né? Deus não tem prazer no sofrimento. Deus quer que tenhamos fé, né? Quer que tenhamos ânimo. O sofrimento que nós merecíamos por causa do nosso pecado, a dor que nós merecemos por causa da nossa desobediência, Jesus já levou e cravou na cruz. As dores deste mundo nós podemos suportar. Amém? E aí eu quero deixar aqui um alerta para os irmãos. O Senhor é sempre bondoso e muitas vezes não leva em conta a nossa falta de sabedoria, a nossa impaciência. Muitas vezes nós dizemos coisas que não era para dizer. Muitas vezes nós reclamamos o que não é para reclamar. Meus irmãos, Deus é misericordioso. Tenhamos fé e tenhamos paciência, né? E, finalmente, qual será a nossa atitude? A nossa atitude como verdadeiros cristãos devemos nos dirigir ao Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, pedindo a sua orientação para tudo e para todas as nossas palavras, para todas as horas e em todos os momentos, para que a nossa vida seja para a glória de Deus. Que possamos colocar isso em prática no nome de Jesus. Que Deus seja glorificado. Ó Pai, obrigado pelas palavras que o Senhor colocou na nossa boca para alcançar e edificar a tua igreja. Ó Senhor, nos faz homens e mulheres de fé, que tenham ânimo mesmo diante dos sofrimentos. Ó Senhor,
nos corrige e nos disciplina para que possamos ter mais intimidade contigo. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. E eu quero aqui fazer um desafio para os irmãos. Qual é a proposta de Deus para a minha vida? Reconhecer que o sofrimento faz parte da vida cristã, mesmo aqueles que nós consideramos inexplicáveis. Confie no Senhor. Deposite a sua confiança e a sua fé e a sua esperança no Senhor, porque só assim teremos a vitória em nossa vida. Amém? Vamos ouvir um louvor para a glória de Deus e aí nós nos encontraremos no próximo domingo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e fiquem na paz e adore ao Senhor neste momento. Vidas e pesares, e na vida tentação.